No Evangelho de Lucas, a partir do verso 28. Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. Lucas, capítulo 9, a partir do verso de número 28. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 28. 9, a partir do versículo ou verso 28. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, Deus, que pelo Teu Espírito Santo possamos nos servir da Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Ilumina-nos, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Para a leitura dos Evangelhos, nos colocamos de pé. E diz assim o texto sagrado: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Graças a Deus pela leitura da sua palavra. A igreja pode se assentar. Esse texto ele vai nos responder a uma questão que já gerou muita dor de cabeça na vida da igreja. E até mesmo dentro da igreja primitiva. De uma promessa que Jesus fez no versículo de número 27, que foi entendida de forma errada, e muitos entendem de forma errada ainda hoje.
Jesus estava falando anteriormente sobre a necessidade do discípulo tomar a sua cruz e seguir. E aí no versículo 27, que nós não lemos, mas que eu vou ler aqui agora, Jesus vai dizer que alguns dos que aqui estão comigo, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Então foi-se criada a ideia de que Pedro, João e Tiago não iriam morrer, iriam permanecer vivos até a volta de Jesus. Porque ele disse: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E aí depois, se você tomar o evangelho de João, vão pensar que era João que ia ficar vivo até a segunda vinda de Jesus. Porque no final do evangelho de João, vai se criar a falsa ideia de que João permaneceria vivo até a volta de Jesus. Mas olha só, no versículo 28 foi o texto que nós lemos. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, quais palavras? De que alguns que ali estavam não morreriam até que viesse o reino de Deus. Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João para orar no monte. E aí o que acontece no monte? Acontece a transfiguração. Pedro, Tiago e João vêm a Jesus transfigurado, vestes alvejadas, e vão surgir Moisés e Elias. Ou seja, o que Jesus havia falado aconteceu. Eles tiveram um gostinho do que realmente vai ser na volta de Jesus. O Jesus ressurreto, transfigurado, cheio de poder e na companhia de quem? Dos seus santos. Não é assim? Não é assim que o apóstolo Paulo ensina em 1 Tessalonicenses, que ele virá poderoso em glória na companhia dos seus santos. Então Pedro, Tiago e João vão vislumbrar, é a mesma coisa, já comentei isso aqui e vou repetir, é proposital. O que é um trailer de um filme? Falem para mim, o que é um trailer de um filme? É mais ou menos um gostinho. É a história toda? Não. Mas dá um gostinho do que pode ser a história. Aí vai animar você a ir ao cinema assistir ou não. Ao ouvir o trailer, poxa, parece ser um filme muito bom, quero ver. Ao ouvir o trailer, não, o trailer não me animou, essa eu passo. O que Pedro, Tiago e João tiveram aqui foi um pequeno vislumbre daquilo que realmente será a vinda em toda a sua glória do reino de Deus. Tirada essa questão, como é bom subir ao monte. Eu não estou falando aqui da realidade de muitas igrejas que têm o costume de subir ao monte para orar. Não tem nada de errado nisso. Mas, se nós nos reunirmos aqui na igreja para orarmos, ou subirmos no monte, o efeito será o mesmo. O problema não é o monte. O problema ou a solução é estarmos com Jesus, na companhia de Jesus. Esse é o detalhe. E o monte, para o judeu, ele tem toda uma informação especial. Onde foi entregue a lei? Onde foi entregue os 10 mandamentos? No Monte Sinai. Moisés sobe, permanece 40 dias, e ele desce com a lei, com os 10 mandamentos. Elias, quando se desespera da sua vida e quer morrer, porque Jezabel quer matá-lo após a vitória contra os profetas de Baal, ele se esconde, mas Deus trata, cuida dele e depois o leva até o monte. E se revela a ele no monte,
num cicio suave, Deus se revela a ele. E aqui agora, no contexto do Novo Testamento, Jesus sobe ao monte para orar com Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais chegados, e ele se transfigura. E Moisés e Elias aparecem. Eles têm um gostinho daquilo que será no grande dia. Mas mais do que isso, Moisés figura a lei e Elias prefigura ou figura os profetas. E vem uma densa nuvem que os faz desaparecerem e eles ouvem a voz de Deus dizendo: a ele ouvir, ou seja, a Jesus ouvir. Então a primeira informação que nós temos é que Jesus, ele é fiel intérprete da lei e dos profetas. A ele ouvir. Jesus não veio jogar a lei fora, mas Jesus veio para cumpri-la e para ensiná-la corretamente. Ora, se nós voltarmos a alguns capítulos, tanto no Evangelho de Lucas quanto no Evangelho de Mateus, nós temos o Sermão no Monte, as bem-aventuranças e toda a série de ensinamentos que ele vai dizer. Lembra o que os antigos disseram? Eu, porém, vos digo. Não desdizendo, mas interpretando fielmente. Não anulando, mas interpretando fielmente. Às vezes hoje nós ficamos diante de situações que nós ficamos assim na dúvida de o que fazer. Leia a Bíblia, mas não é o suficiente. O que fazer? Olhe para Jesus. O princípio de toda obediência perfeita a Deus está em Jesus Cristo. Olhe para Cristo, como Ele falou, como Ele ensinou e principalmente como Ele viveu, porque as multidões ficavam maravilhadas e diziam que Jesus ensinava não como os escribas e fariseus, mas ensinava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque Ele ensinava corretamente, mas em sua vida percebia-se a vivência do ensinamento. Não é alguém que ensina, quando termina de ensinar, vive de forma totalmente contrária àquilo que havia sido ensinado. Não, Jesus ensina com autoridade, porque Ele não só ensina, mas Ele vive o seu ensinamento. A sua vida não é uma contradição àquilo que Ele ensina. Então, em primeiro lugar, quando nós espiritualmente, figuradamente, quando nós subimos ao monte com Cristo, nós descobrimos que de fato Jesus é o fiel intérprete das Escrituras. Em Cristo não há acréscimo, em Cristo não há erro. Acréscimo existia com os escribas e fariseus, que acrescentavam normativas às leis que nem mesmo eles cumpriam. Que colocavam, Jesus disse, que eles colocavam um fardo pesado no povo, fardo este que eles não conseguiam empurrar nem com o dedo mindinho. O meu fardo é suave, diz Jesus, é leve. Vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados de quê? De um fardo, que é a falsa religião. Quero deixar essa correção aqui, porque hoje a gente está na moda de dizer, eu não sou religioso, a religião faz isso, a religião faz aquilo, e isto é uma mentira. O que nós podemos dizer é que a falsa religião, ela coloca um fardo que não pode ser vivido por nós. Mas Jesus vive a verdadeira religiosidade, a verdadeira forma da qual nós podemos nos religar com o Pai. Então, cuidado. Quando dizer, não, eu sou cristão, eu não sou religioso, desculpa, mas se você é cristão, você é religioso.
Você pode dizer cuidado com os falsos ensinamentos, cuidado com as falsas religiões, isso está correto. Agora dizer, não, eu não sou religioso, é muita petulância, é muita vaidade e arrogância, e tem muita gente sendo enganada por aí. Desculpa, eu sou religioso, mas eu vivo a religião, procuro viver, porque eu não sou perfeito, mas eu vivo a religião conforme Jesus Cristo. Então, quando nós subimos ao monte, nós temos um gostinho daquilo que será. Quando nós subimos ao monte, nós reconhecemos a Jesus como um fiel intérprete das Escrituras. Quando nós subimos ao monte, nós temos a possibilidade de aprender o verdadeiro ensino de Jesus. Em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o monte não é um lugar para residirmos todo o tempo e momento. Ah, como é bom estarmos na igreja. Ah, como é bom estudarmos a sua palavra. Ah, pastor, se fosse possível, nas quintas-feiras do Quintas da Palavra, a gente podia ficar estudando mais tempo aqui, gastar mais tempo, porque é tão gostoso estudar, é tão gostoso aprender mais, descobrir coisas que eu não sabia, mas que estão aqui na Bíblia, estão agora sendo descortinadas aos meus olhos e ao meu coração. É bom, é muito bom. É bom estarmos com Jesus. É bom nos reunirmos com Ele. É bom ficarmos maravilhados com o seu ensinamento. É bom sermos instruídos. Mas não é bom ficarmos o tempo todo só recebendo. Lembrando figuradamente do Mar Morto. O Mar Morto, ele é morto porque ele só recebe e não deságua. Daí a sua composição tão iodada, tão salgada, que não há vida. Porque ele não deságua, ele só recebe. É necessário, uma vez maravilhados com Jesus, uma vez animados por Jesus, é necessário descermos do monte. Para que uma vez tendo recebido a vida, possamos também derramar vida no coração de gente que está aí, perdida, cansada, desesperada, doente, sendo alvo de ação demoníaca. E nós partimos para a segunda parte, que diz, no dia seguinte, ou seja, eles passaram a noite lá. João, Pedro, Tiago. Ou Pedro, Tiago e João, se você preferir, para ficar mais fácil, segundo até as canções para as crianças. Pedro, Tiago e João. Desceram. E quando descem, já tem uma multidão lá embaixo. E os discípulos, perceba no texto, os discípulos que não subiram, não conseguiram resolver o problema. Versículo 40, roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Ele não está falando, esse pai desesperado aqui, ele não está falando de Pedro, Tiago e João. Ele está falando dos demais que não subiram, que estavam ali, e eles com certeza oraram, tentaram expulsar o demônio, curar aquela criança, mas não conseguiram. E aí Jesus chega com os discípulos, Pedro, Tiago e João, vê aquela situação, diz que ali está uma geração incrédula e má, perversa, e ele manda chamar o menino e expulsa o demônio, e todos ficam maravilhados ante a majestade de Deus. Veja que Jesus é Deus. Eles ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Segundo lugar, irmãos, nós somos fortalecidos no poder de Jesus para manifestar esse poder. Não é bom ficarmos o tempo todo no monte, temos de descer.
temos de estar aqui na muda, temos de sair das portas desse templo e nos depararmos com gente, sim, que precisa desesperadamente conhecer Jesus, ouvir a sua voz, a sua palavra, saber do seu propósito para com a humanidade, evangelizarmos e, se necessário for, partirmos em nome de Jesus para expelirmos, sim, as hostes espirituais, as castas que habitam, sim, as regiões celestes e que muitas vezes perturbam famílias, pessoas. Uma vez sendo capacitados por Jesus, devemos crer piamente no seu poder, devemos ter uma vida de oração. Em outro texto vai dizer, um texto paralelo a esse, você deve lembrar. Por que não conseguimos expulsar? Os discípulos perguntaram. Vocês se lembram da resposta? Porque certas castas só saem com jejum e oração. Meus amados irmãos, é muito bom estudarmos, mas devemos orar. Devemos ter tempo de oração. Meus irmãos, se Jesus orava, se Jesus, que era o Filho de Deus, o próprio Deus orava, não ore não. Não tenha uma vida de oração não. Por isso, andamos fracos, cansados, muitas vezes oprimidos, e não desfrutamos daquele poder que Deus pode nos conceder. Não é uma troca, eu vou orar para ter poder. Não, não é troca. Com Deus não se faz barganha, mas simplesmente ao mergulharmos em Deus, sairemos encharcados de Deus. Se você mergulha numa praia, mergulha numa piscina, mergulha num lago, você sai encharcado, molhado desse lago. Se mergulharmos em Deus, sairemos cheios de Deus. Não é uma troca, mas é uma comunhão, é uma intimidade, é um mergulhar. De tal forma que você sai com poder, com autoridade, porque a Jesus você ouve, a Ele ouvir, e você sai em nome de Jesus para realizar a obra. Temos de orar mais, temos de mergulhar mais fundo, e repito o que foi dito na oração, temos de mergulhar mais fundo, temos de mergulhar raízes mais profundas, para que a copa das árvores cresça. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a termos comunhão com Jesus e a vivermos a genuína espiritualidade, a genuína religiosidade que nos é ensinada nas páginas das Sagradas Escrituras, que é vista em Jesus. Olhemos para Jesus. Ó Espírito Santo, ajuda-nos a contemplarmos a Jesus. E molda-nos, ó Deus, a semelhança do Teu Filho a cada dia. Mas Deus, ajuda-nos a descermos do monte, cheios de poder, com a Tua palavra nos lábios e com o Teu poder em nossas vidas, para proclamarmos o Evangelho da verdade e para, Deus, desbaratarmos todas as forças trevosas do mal. Sê conosco, limpa as nossas vidas, ajuda-nos, ó Deus, a mergulharmos mais profundo em Teu ser, para que também hajamos com maior profundidade na vida daqueles que estão à nossa volta. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus com o cântico espiritual de número